Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, 11ª edição do Congresso do Todos Juntos contra o Câncer. Vamos fazer nesse momento, eu estou do lado aqui do meu amigo, meu colega oncologista, Dr. Marcelo Eisen, vamos fazer um podcast sobre os cuidados relacionados ao acolhimento do paciente com câncer. Marcelo, seja bem-vindo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão cativante, né? Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer sempre poder falar desse assunto. E chegando agora perto do Outubro Rosa e Novembro Azul, onde a gente bate muito na tecla dos meses da prevenção e a gente esquece um pouco do paciente doente, né? Então eu acho que é bom esse tema para a gente poder acolher realmente o paciente. Então eu tenho um prazer enorme de começar dizendo que a gente conseguiu aprovar uma lei no Senado 3 de março, dia do acolhimento do paciente com câncer. Já passou pelo Senado, agora está para passar no Congresso, para realmente valorizar o paciente, o familiar de quem está doente. Então, acho que é um assunto que demanda, é um assunto que tem muita carência e eu acho que a gente pode explorar. Então, podemos falar um pouquinho, se você quiser, como que a gente pode prevenir efeitos colaterais com atividade física. Bom, você tocou num assunto importante, Marcelo, que é o adoecimento. Ele não vem só do paciente, mas ele vem também o adoecimento da família inteira, né, Marcelo? Então, quando o paciente tem um problema de saúde, a constelação familiar inteira adoece, porque muitas vezes não é uns 100 metros rasos, é uma prova mais longa, que exige esforço, exige idas ao hospital, exige cuidados com uma gastrostomia, uma traqueostomia, exige cuidados relacionados a manejo de efeitos colaterais, a estomoterapia, a fazer laser, fazer uma série de ações no hospital que demandam deslocamentos, noites acordadas, regularidade em uso de remédio. Então, como que você enxerga, como que o familiar, vamos começar do familiar, depois a gente vai para o centro, vamos de fora para dentro. Como que o familiar sofre e o que a gente pode fazer também por esses familiares no nosso dia a dia? Acho que é excelente tópico, é um assunto muito interessante. Eu costumo dizer que o câncer não muda a pessoa e a família, exacerba as relações. Então, se você tem algum problema, vai só piorar, e se você é uma família unida, ou acaba ajudando. Certo. Porém, tem um desgaste muito intenso. E quando o foco é só no paciente, a gente esquece que o familiar vai ficar um mês dormindo na cama do hospital, que é ruim, que ele vai ter dor nas costas, que ele vai ter problema, isso vai gerar um estresse, tem um estresse financeiro. Então tem uma série de comorbidades para o acompanhante que a gente acaba menosprezando, às vezes, durante a consulta e pensando só no paciente. E isso causa um desgaste familiar importante. Então, eu acho que o nosso trabalho, nossa obrigação e nosso olhar é enxergar o paciente, a família, com uma doença. Eu sempre falo assim, eu trato um paciente com uma doença, uma família com um paciente com uma doença. Por quê? Porque todos têm os seus problemas habituais. Então, eu tive agora um caso recente de uma paciente com câncer de pulmão e que ela queria que eu conversasse com os filhos para os filhos entenderem a doença dela. Só que os filhos estavam super conscientes, é que ela queria mais. E às vezes eles não conseguem entregar mais. É verdade. Cada um tem o seu limite. Então, essa conversa franca, entender a doença, entender que é uma doença que não tem culpa, né? Porque joga muita culpa um no outro, um familiar no outro, irmãos brigando por tratamentos melhores, enfim. Então, eu acho que se a gente, desde o início do tratamento, tiver uma abordagem com o familiar como um todo, encarar isso como uma doença, e aí eu posso te falar experiência pessoal. Minha esposa foi uma paciente oncológica em 2004, ela teve câncer com 2 filhos pequenos, então a gente passou por tudo isso. E a gente conseguiu lidar muito bem porque todo mundo participou de todos os eventos. A gente nunca poupou as crianças, eles sempre participaram. E não esquecer que o foco é o paciente realmente, né? Então também não... É uma linha muito tênue do cuidado do paciente, 100%, que é o que a gente faz muito bem, e não esquecer que tem um familiar sofrendo.
Então, para os leigos que estão assistindo, eu sempre falo assim, para quem já jogou esporte coletivo, quando você está no calor do jogo e jogando, você sofre menos. Quando que você sofre mais? Quando você está no banco. Porque você queria estar lá e não está. Então você sofre, mas não consegue ajudar. Então eu associo muito isso, o familiar, ele está no banco, ele quer ajudar. Mas às vezes ele não tem recurso, falta recurso para ajudar. E às vezes acaba piorando. Então eu acho que é esse lidar que cabe a gente como equipe multiprofissional, e a gente trabalha junto, a gente tem esse privilégio da gente poder trabalhar isso, né? A família. E eu vejo que muito do burnout familiar passa por situações que o familiar tem que correr atrás de tratamentos e facilitar a execução de ações e procedimentos, exames e tratamentos vinculados ao paciente. Então, uma estrutura hospitalar organizada, com um enfermeiro navegador, se possível, eu sei que nem todos os serviços têm ou tem possibilidade de ter, né? Mas ter um secretariado que auxilie bastante. Então, pegue o paciente pela mão, tenha um pós-consulta que ajude na marcação. O paciente já sai com tudo amarrado. A próxima consulta marcada, a próxima quimio ciente do dia, ajude na marcação dos exames, que ajude num relatório, que entregue rápido um relatório para o INSS, porque às vezes é uma renda que está faltando, então um relatório de isenção de imposto de renda, de saque de FGTS, sabe? Esses detalhezinhos vão fazendo muita diferença numa família que às vezes está passando pelo burnout financeiro que você falou, né, Marcelo? Eu acho alguns assuntos interessantes que você falou. Um deles a gente sempre vê os efeitos colaterais e esquece do efeito colateral financeiro. É muito importante. O custo das medicações, além do remédio que a gente usa, eu digo que quimioterapia é uma forma de tratamento, imunoterapia é uma forma de tratamento, mas os remédios domiciliares são caros, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Toda vez que a gente prescreve um remédio, e eu falo muito isso para os mais novos, a gente precisa saber quanto custa e se a família tem condição de comprar. Senão você gera um estresse, porque normalmente sai remédios mais novos, a gente tem tendência a prescrever medicações mais novas, e às vezes não são tão melhores do que as mais antigas. Que são bem baratas às vezes. mais baratas e às vezes tem no posto. Exatamente. Então, eu acho que isso também faz parte. E eu falo muito para os pacientes e família, tentar terceirizar esses problemas. Se o hospital oferece, é maravilhoso, como no nosso serviço a gente tem uma equipe que faz isso, então a gente é privilegiado, eu acho que os pacientes são privilegiados que a gente tem esse serviço onde a gente tem uma enfermeira e secretárias que ajudam com tudo isso, mas quando você não tem, e a maioria dos serviços não tem, a gente sabe que a gente trata no Brasil inteiro, enfim, terceirizar, tentar arrumar alguém da família que não seja tão próximo, que possa cuidar das coisas burocráticas. Então eu brinco, terceiriza o problema. É isso então aí. É alguém que vai pegar a senha, é alguém que vai pegar relatório, é alguém que vai na fila do INSS, é alguém que vai pegar um remédio de alto custo, porque senão desgaste familiar, o trabalho braçal, que eu chamo, vamos considerar que isso seja um trabalho que não tem uma interação com o paciente, é muito mais uma coisa mecânica. Você perde muito tempo com isso e não curte o paciente. Então, pensar nisso, arrumar alguém que possa, sempre tem alguém na família ou algum amigo que possa, e às vezes as pessoas perguntam, como que eu posso ajudar? E eu falo, pergunta para a pessoa, às vezes levar um documento no alto custo para pegar um remédio é uma ajuda assim que ele não sabe o tamanho que é. E você imagina que às vezes mesmo explorar a ajuda e a boa vontade de amigos também que podem fazer serviços simples como esse. O acompanhante, um familiar, ele muitas vezes vai querer estar perto fazendo uma ação de trocar uma fralda, limpar uma gastrostomia, ajudar a levantar, deslocar, às vezes, e ele vai precisar fazer isso e vai ter que ir numa repartição pública para levar um documento para um medicamento de alto custo. Um amigo, uma rede de contatos, ou um parente mais distante, pode ir ajudando nessas ações também, como você falou, né? Eu vejo muito qualidade de vida desde que eu me formei, e o meu propósito de vida no futuro é ter um espaço acolhedor para o paciente, onde ele possa fazer a unha, o cabelo, maquiagem, alguém responsável por ajudar nessas coisas burocráticas, e uma coisa que as pessoas não param para pensar, que é um espaço para criança. Porque muitas mães deixam de tratar, porque não tem com quem deixar o filho, deixam de procurar os benefícios de uma boa hidratação ou de um remédio
para hidratar a pele ou da parte sexual, porque não tem onde deixar a criança. Então, lembrar que tudo é importante. Tudo. Então, que seja um espaço com um joguinho, com alguma coisa que essa criança possa ficar 2, 3 horas. Então, na minha cabeça, eu sempre penso num casal ou de idosos, ou uma mãe com filho. Assim, se você é um casal de idoso, com quem você vai deixar o companheiro para pagar uma conta, se você não tem acesso à internet? E você tocou num assunto importantíssimo, que é o paciente oncológico idoso. Então, hoje a tecnologia está chegando, muitas vezes muitos serviços têm incorporado coisas tecnológicas para avançar, mas o bom e velho telefone, a boa velha ligação, o bom e velho contato, uma informação escrita num papel, o senhor vai voltar nesse dia, a senhora vai voltar em tal dia, é crucial para os pacientes mais velhos, e esse ajuste tem que acontecer, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação sobre carreira de vida e espiritualidade, e um deles é o choque de gerações. Assim. Então, a geração nova só sabe usar aplicativo, mas a gente está lidando com uma geração que tem dificuldade com aplicativos. Mas muito. Então, a gente tem que ter, é isso, quem não tem navegação, quem não pode ter uma boa secretária, lembrar disso, no consultório escrever. O paciente esquece, o paciente está cansado, é muita informação. A quimioterapia às vezes atrapalha a atenção. Então, não custa, escreve, repete o passo a passo. Fale, mas escreva o passo a passo. Eu acho que a gente tem muitas maneiras de ajudar os pacientes, além do que a gente já faz. Eu acho que pequenos ganhos são ganhos enormes para essa família. E aí, mergulhando então agora no núcleo, no paciente. Esse é um tema extremamente complexo, grande, daria muito tempo de discussão aqui. Mas o que você acha mais importante nesse acolhimento? Você já falou um pouco dessa casa de acolhimento visando até os filhos, né? De beleza, unha, cuidados com pele, sexualidade, atenção psicológica, os filhos. O que mais, Marcelo? No mundo ideal, você acha que seria interessante a gente ter esse acolhimento oncológico? Depois eu vou entrar aqui numa informação que o Marcelo é um super especialista, tem uma iniciativa chamada Tato, depois eu quero que ele fale também sobre isso. Então eu vou começar já falando nisso. Eu acho que a consulta começa no olho. Eu acho que essa história de você ter o computador na sua frente, e eu não tenho, vocês podem ver na minha sala, é o primeiro contato, olho no olho. É o primeiro contato físico, você examinar o paciente. Eu costumo dizer que quando você não vai na rua, abre sua camisa e fala assim, podem me tocar. Então, o ato de você examinar, o paciente está te permitindo uma invasão no corpo dele. Quer dizer, é um grau de intimidade que permite que você aborde assuntos depois, que vai de sexualidade, violência doméstica, que não é um assunto que as pessoas falam. Se você tem violência doméstica em geral, imagina no paciente fragilizado. Uhum. Então, para você chegar nesse grau de intimidade com o paciente, você tem todo esse passo a passo. Então, eu acho que a primeira consulta é onde você ganha o paciente. É esse contato, e o nome tato é o contato, é o tato, é o olhar, é escutar. A gente perdeu escutar as pessoas, né? A gente já vai se intrometendo, vai atropelando. Então, escuta. A gente tira os pequenos detalhes, essa violência, às vezes em alguma palavra. Tipo, doutor, meu marido não quer pagar consulta. Isso é um ato super violento. Doutor, meu marido não me vê sem camisa, sem roupa, desde que eu operei, faz 20 anos. Então, a gente tem que aprender a escutar. Então, de novo, o foco tem que ser o paciente, eu acho que sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem muito para fazer. Eu acho que a medicação, e os pacientes confundem muito, tratamento com quimioterapia. E quando a gente às vezes para a quimioterapia porque não funciona ou porque tem muito efeito colateral, ele acha que a gente parou o tratamento. E não é verdade. O tratamento ele é contínuo, ele vai desde a atividade física, desde uma troca de um curativo, desde uma orientação para um remédio para dor, desde entender as condições financeiras, se o paciente vai ter condição de comprar o remédio. Então isso você só vai sentir na consulta, você só vai sentir, e consulta quando eu falo é consulta, né? Não é... Eu gostaria de deixar um legado aqui, que eu gostaria que todos nós e quem a gente está formando, que nós voltemos a ser oncologistas e não quimioterapeutas. Uhum.
Porque eu acho que a gente virou muito quimioterapeuta, a gente é prescrevedor de remédio, a gente é prescritor. Remédio pode ser via oral, pode ser endovenoso, mas nosso foco virou em prescrição e esquecemos que tem um ser humano por trás. Sem dúvida. Então a subespecialização, que eu acho que é importante para você se dedicar, quando as pessoas perguntam qual que é a sua subespecialização, eu falo oncologista generalista. E causa um impacto. Porque a tendência é contrária hoje. Porque eu falo, eu não trato a mama da pessoa, eu não trato o útero, eu trato a pessoa que tem um problema na mama ou no útero, que tem outros problemas. Isso, a tendência é ir direto ao ponto, é conversar sobre coisas ligadas ao tratamento e ser o mais objetivo possível, porque tem outro para atender e, sabe, fica essa pressão. Mas esse olhar que você trouxe é importantíssimo, porque dá tempo do paciente conversar sobre outros aspectos da vida dele, né? Se eu pudesse deixar um recado aqui para os profissionais e para os pacientes, quantos de vocês conseguiu conversar sobre sexualidade depois do tratamento? O paciente me pergunta, doutor, como que eu vou me... Primeiro medo que eu acho que as pessoas têm que tiveram câncer é o medo da recidiva, que é o medo da doença voltar. E o segundo é como que eu vou conviver com o câncer agora? Porque eu tive câncer, então eu tenho uma cicatriz na mama, por exemplo. Eu não tenho namorado. Como que eu vou no primeiro encontro? Então, olha o grau de intimidade que a gente tem. É muito grande, porque ela fala, doutor, eu conto que eu fui operado? Eu não conto. Porque quando for levantar a blusa, ele vai perceber. O homossexual que faz radioterapia para um canal anal ou para reto, ele já é discriminado de uma forma geral. Imagina para o paciente com câncer ter que discutir um assunto de relação sexual pós-radioterapia. Então são tabus que a gente precisa quebrar, e a gente só quebra com intimidade. Então eu acho que assim, dá muitos podcasts esse bate-papo, acho que é muito agradável, mas eu acho que é para abrir a cabeça dos médicos profissionais, que tem muito assunto que é tabu, inclusive nós profissionais de saúde, e que isso causa um impacto no paciente muito grande. Então pense nisso, pense que você está conversando com uma pessoa fragilizada, que acabou de ter um diagnóstico que até anos atrás era um sinal de morte, né? Câncer significava morte, e hoje tem um estigma. Então, eu por vivenciar outro lado, só já acabo nessa frase, eu acho que o paciente com câncer, ele não quer ter o estigma do câncer. Não. Então, essa história, eu sou sobrevivente, o guerreiro perdeu a luta, dá a impressão que a pessoa foi frágil, ou que ela não tem guerreiro, ninguém escolheu ficar doente. Você não foi para uma guerra, você teve uma doença. Você tem pressão alta, diabetes, você tem câncer. Então, a pior coisa para quem teve câncer é isso. Não, você é um guerreiro. Não sou guerreiro, eu só tenho uma doença. E você fica com estigma. Então eu vejo livros, vamos falar sobre sobrevivência. Não é sobrevivência, é vida. Então eu acho que a gente precisa, nós profissionais da saúde, quebrar um pouco esse estigma que o paciente pós-tratamento de câncer, ele é uma pessoa, ele tem família, ele tem filhos e teve uma doença. Senão ele vai o dia inteiro ter que falar que ele teve câncer. Ele vai fazer a unha, mas teve câncer, procura seu médico. Então parece que está escrito nas testas, eu tenho câncer. Isso vai muito dos grandes serviços, e um deles que a gente estava conversando antes, eu não vou falar o nome, mas que o próprio nome do serviço, o câncer bem riscado. Então dá a impressão que é o seguinte, se você tem câncer e não curou, você está fora. Então você é um perdedor, porque você não venceu o câncer. E não é isso, não é guerra, Marcelo, não é luta. Uma coisa que sempre me incomodou, só não querendo te cortar, mas já te cortando, mas aproveitar esse gancho, o sino nos serviços de oncologia, eu acho uma boa iniciativa. Porém, eu só fico pensando em quem não tem oportunidade de tocar, ou não vai ter nunca oportunidade de tocar aquele sino, sinalizando que o tratamento acabou. Eu já presenciei, infelizmente, situações até constrangedoras de pacientes que estão em um contexto metastático, o tratamento vai ser persistente e ver paciente ter que presenciar um paciente que acabou a quimioterapia porque é uma adjuvância, uma neoadjuvância, e pode haver um mal-estar ali. Eu acho que é complicado, tem que ter até esse cuidado com o paciente oncológico envolve até isso. Essas coisinhas mínimas, mesmo do dia a dia, que a gente às vezes pode estar agredindo um paciente, uma pessoa, involuntariamente, né? Que é o tato. É o tato. A pessoa acabou a quimio, ela tem todo o direito de comemorar, eu concordo,
não precisa ser num hospital. Isso. Ela pode comemorar com a família. Isso. Porque do lado vai ter alguém doente, que vai ter uma doença... E eu falo muito disso do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que são iniciativas muito interessantes, mas quem já tem câncer fala, pô, doutor, é o mês inteiro da prevenção. Quer dizer, eu que tenho câncer metastático vou morrer? Não. Mas ninguém lembra de mim. Por isso que eu resolvi criar um dia do paciente com câncer. Sim, sim. Porque é o acolhimento para quem está doente. Então é importante prevenir, mas é importante, eu concordo, eu sou totalmente contra esses sino, até porque o sino, teoricamente, é só depois de 5 anos. Terminar a quimio não significa terminar o tratamento. O remédio não é tratamento. Porque você toca o sino, dá a sensação, e a gente pode aprofundar num outro podcast que a gente não vai ter tempo para isso, mas que o marido não tenha mais obrigação de cuidar da mulher, porque ela tocou o sino e acabou o tratamento. Não, os efeitos começam depois do sino. Muitas vezes, né? Em 2004, quando eu comecei no Brasil, 2005, quando eu dava aula, eu falava para o paciente, não, agora acabou a quimio, agora você volta para a vida normal, as mulheres deprimiam. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E aí você vai ver, no começo, no diagnóstico, todo mundo estava junto. Depois da primeira quimio, se for mulher, ela é muito forte, as mulheres são mais fortes que os homens. Ou ela vem sozinha ou vem com uma amiga. Quando acaba a quimio, ninguém mais vem. E aí, o emprego já não está mais lá, como você falou, ela está afastada no INSS, ela está inchada, ela está sem cabelo, e a sociedade não quer mais. Ainda está sob efeito daquele tratamento, está com o chemobrain, está com a perda de memória, está com o raciocínio lentificado, está com sequelas emocionais múltiplas. E é onde a única pessoa que entendia ela, que é o médico, dá alta. Por isso que eu não dou mais alta. As pacientes ficam, doutor, quando eu vou ter alta? Nunca. Nunca. A gente vai acompanhar pro resto, porque eu também não dou. É isso, a gente precisa cuidar do pós. Eu acho que é obrigação, por isso que eu brinco que eu sou oncologista generalista, a gente tem que pensar no pós. Pré, durante e pós. Durante e pós. Eu acho que esse é o segredo Muito bom. desse podcast. É isso, meus amigos. O recado está dado. Dr. Marcelo Eisen é alguém com uma experiência muito grande, tem muito a compartilhar, pena que o tempo é escasso. Marcelo, muito obrigado por esse bate-papo. Mensagens finais, se quiser deixar uma mensagem sobre a Tato também, eu acho que vale a pena. Como eu falei para vocês, primeiro, obrigado, o Marcos é um parceirão, pensamos muito iguais, então acho que isso é importante também, a gente ter pessoas com essa iniciativa. E a Tato é terapia de acolhimento no tratamento oncológico. O meu sonho é ter um spa, não tem ainda, é uma plataforma, mas onde a gente agrega informações, que eu acho que a rede social precisa de informações verdadeiras, e sobre acolhimento. A gente fala muito sobre acolhimento, vocês estão todos convidados a curtir a página Tato _ Saúde no Instagram. Eu digo que eu, Marcelo Eisen, pessoa física, não tenho rede social, não tenho dificuldade, mas eu tento pôr lá na Tato o que vocês tiverem de perguntas, enfim, não sei se vai ter algum contato que eles possam procurar a gente, mas estou super à vontade para tirar dúvida de quem tiver e o que precisar de mim, eu estou por aqui. Obrigado, Marcelo, obrigado a Todos Juntos contra o Câncer, obrigado à turma de apoio aqui da gravação e um grande abraço a todos e até a próxima.